Existem duas coisas que nos conduzem à sabedoria. A primeira dela é a instrução. E o que é a instrução? A instrução é você receber um ensinamento, é você receber uma palavra. Aqui todo domingo eu estou dando para você instrução. Só que a instrução não te leva a ter sabedoria, é o início apenas. Depois da instrução, você precisa aplicar o segundo passo, que é o conhecimento. A instrução vem para você, e aí você aplica o segundo passo, que é o conhecimento. Você começa a entender aquilo que lhe foi instruído. Entendi. Só que você entender ainda não é a sabedoria. A sabedoria é quando você coloca em prática aquilo que você foi instruído, aquilo que você entendeu. Aí você pratica. Quando você pratica, você está tendo sabedoria. A minha oração, irmão, é que essa série, ela produza em nós sabedoria. O nosso dia a dia seja um dia a dia aplicando esse princípio. Quem entende o que eu estou falando aqui, gente? Eu não quero apenas dar uma instrução aqui para você. Eu também não quero apenas que você tenha conhecimento, falar, eu entendi, porque existem muitas coisas que você entende há muito tempo, mas não colocou em prática. E aí não colhe, não tem colheita em cima daquilo que você já entendeu. O que vai proporcionar a colheita é a sabedoria, que é a prática de tudo aquilo que você aprendeu. Então vamos lá, vamos começar essa série lendo 1 de Pedro capítulo 2, versículo de número 17. Um versículo apenas, para a introdução da mensagem, porque tem muita Bíblia que eu quero ler com você aqui hoje. 1 de Pedro capítulo 2, versículo de número 17. Queridos da mídia, eu vou ler todas elas na versão ARC, tá? Diz assim, ó: honrai leia comigo aí, dizendo, honrai mais uma vez, honrai mais uma vez, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. E aí ele reforça mais uma vez, honre também ao rei. Já estava incluso em todos, mas ele reforça, honre ao rei. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós honramos ao teu nome, Pai. Nós honramos esse momento, é o momento da sua palavra, nós honramos. E pedimos que o Senhor fale conosco, nos trazendo, ó Deus amado, a instrução, nos dando entendimento, Pai, e acima de tudo, nos ajude a aplicar para que possamos ter uma vida sábia. Usa a minha vida fazendo com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus, ela nos afirma sobre a questão da honra. E diz, nós devemos honrar a todos. A honra deve ser um estilo de vida de todo verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão precisa ter a honra como um estilo de vida, uma prática diária. Se nós formos observar a vida do nosso mestre Jesus, a sua trajetória aqui na terra foi uma trajetória cheia de honra. Se nós observarmos Jesus, ele teve honra a todas as pessoas que passaram à sua volta. Primeiro, a sua honra ao Pai é inquestionável. Honra a Deus. Nós podemos ver Jesus honrando uma pessoa que tinha autoridade, e ele reconhecia aquela autoridade, na verdade mais de uma delas que eu vou dizer aqui, João Batista. Jesus honra João Batista e a autoridade que João Batista ele tinha recebido de Deus. Jesus honra os seus discípulos. A atitude de ir aos pés dos seus discípulos e lavar é uma atitude de honra.
Jesus honra as pessoas que passavam pela sua volta durante muitos milagres que Jesus fez, que Jesus realizou. Nós olhamos ele honrando as pessoas. Inclusive ele deixou um ensinamento para os seus discípulos, que serve para mim e para você, a respeito dos níveis de honra. Como que funciona esse honrar a todos? Nós devemos honrar a todos. São 3 níveis que nós precisamos aprender. Eu quero que você leia um texto da Bíblia comigo, Jesus ensinando algo para os seus discípulos. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 40. Mateus capítulo 10, a partir do versículo de número 40, olha o ensinamento que Jesus dá aqui para os seus discípulos. Ele fala: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Agora começa aqui, preste atenção. Quem recebe a um profeta na qualidade de profeta, vamos só fazer aqui uma mudançazinha, e nesse caso aqui o sentido vale muito para isso. Quem honra um profeta na qualidade de profeta, a palavra recebe muda para honra. Então vamos lá. Quem honra um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem honra um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Gente, o que é galardão? Já falei algumas vezes para vocês aqui, acho que você aprendeu. O que é galardão? Galardão é uma recompensa. Galardão é uma recompensa. Galardão é um prêmio. Então o que Jesus está ensinando para os seus discípulos é: quem honrar um profeta na qualidade de profeta vai receber um prêmio, um galardão reservado ao profeta. Aí ele diz: quem estiver honrando, recebendo, honrando um justo, vai receber um prêmio, que é separado para a qualidade do justo. E quem der um copinho de água, pequenininho, um copinho de água para esses pequenininhos, que são chamados discípulos, nunca vai ser tirado o seu galardão. Note que Jesus está falando sobre 3 níveis de pessoas. O profeta era a autoridade muito respeitada e reconhecida no Antigo Testamento. Então quando Jesus fala quem honrar um profeta, está dizendo quem honrar alguém que está com autoridade acima de si, vai ganhar um prêmio. Aí ele diz que não é só honrar quem está acima. Ele diz: quem honrar um justo é aquele que está na mesma posição que eu. Ele diz: quem honrar um justo vai receber também um prêmio, galardão. E ele não disse que é só honrar quem está acima e é só honrar quem está abaixo. Ele diz: quem honrar também um dos pequenininhos é aqueles que estão abaixo. É aqueles que estão, eu estou em uma posição de autoridade sobre eles. Se eu honro a eles, Jesus fala, jamais você vai perder o galardão que eu separei para você. Então nós precisamos aplicar a honra nesses 3 níveis. Sabe, irmãos, um dos níveis que mais deve ser encorajador para nós é nós honrarmos aqueles que estão aqui abaixo. Porque se nós honrarmos esse, não fica difícil honrarmos os outros. E aí eu ouvi esses dias uma história que me chamou muita atenção. Falei: Deus, eu preciso muito ficar atento aos detalhes das pessoas que eu preciso honrar. Eu estou dizendo para mim, de mim. Eu ouvi a história de um piloto de caça que esteve na guerra do Vietnã. E esse piloto sofreu um ataque no seu como é que é o nome daquele? Seu caça. E ele conseguiu, com o ataque que ele sofreu, ele conseguiu puxar o paraquedas e sobreviveu. Só que ele caiu no terreno do inimigo e ficou como prisioneiro de guerra durante anos. Depois de muito tempo, ele saiu, foi solto, voltou para os Estados Unidos e aí começou a dar palestras,
contando toda a história, toda a experiência que ele tinha passado. Um dia, em uma das palestras, ele viu uma pessoa assim querendo muito falar com ele, falou: ô fulano, falou o nome dele, tudo bem? Rapaz, que linda a sua história, que maravilha, rapaz, poxa, a sua história nos encoraja demais. Graças a Deus que você conseguiu pular de paraquedas e soltar naquele dia, porque a sua vida foi salva por causa disso. Ele falou assim: é verdade. Ele falou: puxa, graças a Deus que eu consegui que o meu paraquedas ele abrisse. Aí o rapaz falou: pois é, você sabia de que naquela época era eu que montava o paraquedas de todos os soldados, inclusive o seu? Então disse que aquele homem parou e passou um filme na mente dele. E ele lembrou todas as vezes que ele passava pelos soldados que estavam montando paraquedas e ele não dava nenhum tipo de palavra e de atenção nenhuma para eles. E ele falou: como que eu fiz uma atitude de desonra para alguém que montou um dia o meu paraquedas e salvou a minha vida? Sabe, irmãos, quantas pessoas que estão montando o nosso paraquedas e a gente nem dá bola. Posso falar uma coisa para vocês? Para você estar aqui, ó, sentado nessa cadeirinha bonitinha, tá aqui, ó, som, tudo arrumadinho. Muitas pessoas chegaram antes de mim e de você aqui na igreja e montaram um paraquedas para que a gente possa estar aqui recebendo a palavra de Deus. E eu quero aproveitar aqui esse momento para que eu e você, nós possamos juntos aplaudir e honrar todos os trabalhadores que servem nessa igreja em alguma área. Nós precisamos dar glórias a Deus pela vida de todos eles, todos que prepararam aqui, todos. Eles estão cuidando do nosso paraquedas, irmão. Eles estão cuidando. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus pela vida de cada um. É isso. Eu quero fazer um pedido para você. Quando você vê alguém na porta, quando você vê um irmão lá embaixo arrumando, quando você vê qualquer um dos irmãos, passe por ele e diga: muito obrigado, porque você abençoa a minha vida trabalhando nesse lugar. Faça isso. Uma atitude de honra. Uma atitude de honra. Agora nós precisamos, irmãos, estar aprendendo mais sobre essa questão de honra. O que é a honra? O que é uma atitude que honra as pessoas, pastor? Porque eu quero aprender. Eu estou aqui com você com sede para poder aprender mais sobre isso. O que é a honra? Eu vou falar sobre o que é a honra, mas antes eu quero falar o que não é honra. Primeira coisa, o que não é honra. Vamos ver para que a gente não possa ter uma interpretação errada a respeito disso. De um assunto tão importante, nós termos uma interpretação errada. Então fique atento ao que não é honra. Número 1, honra não é algo que tem a ver comigo. Algo é honra com o que tem a ver com aquilo que eu sou. Não tem a ver com o outro. Tem a ver com aquilo que eu sou. Porque normalmente nós pensamos em honrar as pessoas pelo que elas fazem. Nós queremos honrar as pessoas pelo que elas não fazem, então nós não honramos pelo que elas não fizeram. E aí eu tenho que pensar: honra não tem nada a ver com a pessoa que fez alguma coisa ou não fez. Honra tem a ver comigo, com o que eu sou. Eu sou uma pessoa que vive a cultura da honra. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Porque se eu pensar que a honra tem a ver com o que o outro, se o outro fez, eu não honro. Se o outro não fez, se o outro fez, eu honro. Se o outro não fez, eu não honro. Se a pessoa, ela me alegrou, eu honro. Se ela não me alegrou, eu não honro. E não pode ser entendido dessa forma. Não pode, gente. Quando a Bíblia diz para os filhos honrarem ao pai, é para honrar e ponto final. Não é honrar o meu pai e a minha mãe se eles forem legais. Não é honrar o pai e a mãe se eles forem bons. É honrar e ponto final. Porque não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Segunda coisa que a honra não é. A honra não é uma barganha. Honra não é barganha, honra não é troca, irmão.
Eu não posso honrar alguém só porque alguém me deu alguma coisa, ou eu estou esperando que esse alguém vá me dar alguma coisa no futuro. Não é, isso não é honra, isso é barganha. Eu não posso dizer, eu vou honrar aqui o Gustavo, no dia do aniversário dele, dar um presente bonitão para ele, e no dia do meu aniversário ele vai ter que dar um presente bonitão para mim também. Porque se ele não der, nunca mais eu nem vou na casa dele. Isso é honra? Isso é barganha. Então honra não é uma reação, é uma ação. Eu não posso reagir a uma atitude boa que alguém fez para mim e dizer que isso é honra. Não é. A honra é eu faço primeiro, e depois, se veio colheita ou se não veio, não tem nada a ver. Eu não espero nada disso, porque é honra, não é barganha. Nunca pense que você está honrando alguém se você está dando alguém ou fazendo alguma coisa por alguém, esperando algo em troca. Isso não é honra, definitivamente não é honra. O que mais não é honra? Honra não é bajulação, gente. Há uma confusãozinha sutil, porque às vezes você vê alguém bajulando o outro e fala, nossa, mas fulano honra tanto. Não tem nada a ver. Bajulação. E nós precisamos saber a diferença disso, primeiro, para eu não cometer o erro de bajular, achar que estou honrando. E segundo, para eu poder identificar e ver se alguém que eu acho que honra, se essa pessoa, ao invés de honra, ela está bajulando. Porque honra não é bajulação. Jesus, ele deu o ensinamento para os seus discípulos em Mateus capítulo 15. Olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo de número 7 e versículo de número 8. Jesus estava falando para alguns religiosos: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Bajulação, e isso acontece, às vezes estamos em bajulação com Deus. Quando nós cantamos músicas e falamos coisas boas de Deus, e falamos coisas boas até mesmo para Deus, mas é só da boca para fora, porque dentro do nosso coração está cheio de desobediência a Deus, cheio de coisas que vão contra aquilo que Deus nos ensina. Então bajulação com pessoas, falas bonitas, mas que na verdade do lado de dentro do coração, cheio de maldade. A Bíblia conta uma história, um exemplo muito forte sobre isso. Eu quero que você acompanhe esse texto comigo, 2 Samuel capítulo 15. Olha só o que diz. 2 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 2, ARC, viu? Olha o que diz aqui esse texto. Eu quero que você preste bastante atenção. Também Absalão se levantou pela manhã. Absalão era filho de quem mesmo, irmão? Vamos estudar a Bíblia aqui. Domingo agora a gente vai estudar a Bíblia maravilhosamente. Absalão era filho de Davi. Então Absalão, filho de Davi, se levantou pela manhã e parava ao lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão chamava esse homem para si e dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são os bons, são retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Diziam mais a Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Deixa eu te explicar até aqui. Absalão era filho de Davi, e ele, para Davi, estava tudo maravilhosamente bem com Davi. Meu pai, você vai ver aqui em alguns momentos aqui, o objetivo de Absalão
era ficar na porta da cidade e ganhar o coração do povo com bajulação. Não era com honra. Absalão não tinha nem honra com seu pai Davi e nem tinha honra com as pessoas. O objetivo dele era furtar o coração das pessoas para si. Então ele bajulava. E ele dizia: nossa, você está indo procurar o rei? O rei está muito ocupado. Quem me dera, se eu tivesse a autoridade que o rei tem para te ajudar, jamais você ia passar necessidade assim. Como que eu quero ajudar você? Absalão estava preocupado com o bem das pessoas? Não! Ele estava preocupado em honrar as pessoas? Não! Ele estava bajulando. Isso não é honra. Olha o que continua aqui o texto. Então Absalão, versículo 3, dizia: olha, os seus negócios são bons e retos, porém não tem quem ouça da parte do rei. Versículo 4, dizia mais Absalão: quem me dera eu ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, e que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, pegava dele. O que ele fazia com o povo, gente? Está escrito aí? Lindão. Meu amigo, bajulação. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos, que Absalão disse para o rei: deixa-me ir lá, eu quero ir a Hebrom, eu vou cumprir um voto que eu fiz ao Senhor. Absalão falou com quem aqui, gente? Vamos ver se você está lendo a Bíblia aqui. Com quem que ele falou? Com o rei. Quem era o rei? Davi, seu pai. E aí ele usa o nome de Deus, bajulação com os homens e bajulação com Deus, usando o nome de Deus. Oh, meu pai, eu quero tanto fazer um sacrifício para o Senhor. Meu pai, eu quero tanto ir adorar o Senhor. Então, o versículo 8 diz assim: porque morando eu, Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, então eu vou servir ao Senhor. Então disse o rei: Davi inocente, tudo bem, vai, querido, pode ir. Poxa, que atitude de honra sua, Absalão, que atitude linda, vai. Então o versículo 10 diz assim: enviou Absalão a espiar por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram então com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Nós não podemos ser aqueles que bajulam e não podemos ser aqueles que caem na bajulação, porque bajulação não tem nada a ver com honra. Então fique atento, para que você não caia na cilada de uma bajulação lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho você pode ter alguém que você fala: essa pessoa está querendo me honrar, e ela está numa bajulação, armando uma cilada contra você. Eu preciso ficar atento quanto a isso, e preciso também não ser esse que bajula, porque a honra, ela está no meu coração e é uma cultura. O que mais não é honra? Honra não é uma demonstração de fraqueza. Existem pessoas que elas não honram porque elas acham que se elas estiverem honrando alguém, elas vão estar demonstrando fraqueza. Como é que eu vou honrar? Eu vou me diminuir tanto assim? Quem disse que honra, ela é um sinal de fraqueza? Honra não é um sinal de fraqueza, honra é um sinal de nobreza. Só os nobres honram, só os nobres baixam, só os nobres ajoelham para lavar os pés dos outros, só os nobres pedem perdão, só os nobres. Honra não é sinal de fraqueza e nunca foi. Não sei se você já ouviu a história de um sábio que um dia estava na beira do lago e ele olha e vê um escorpião afogando.
E quando ele vê o escorpião afogando, ele fala: meu Deus, vou salvar aquele escorpião. Aí o aprendiz estava do lado dele e falou bem assim: mas como é que você vai botar a mão, salvar aquele escorpião? Ele vai picar você. Não, vou salvar. E o menino aprendiz falou assim: mas você é doido, você vai salvar o escorpião. Ele fala: eu vou. E ele foi, entrou na água, botou assim a mão, tirou o escorpião que estava afogando. E na hora que ele está com o escorpião na mão, o escorpião picou ele. E o aprendiz falou: mas sábio, você é doido, você não sabia que esse escorpião ia picar você? Ele falou: eu sabia porque essa é a natureza dele. Ele fez o que é a natureza dele, e eu fiz o que é a minha natureza: ajudar aqueles que precisam. A honra é uma questão daquilo que eu sou, é a minha natureza. Se os outros desonram, é a natureza deles. Mas a nossa natureza temos que valorizar, irmão, porque é o que nós somos. Agora vamos ver o que é honra. Acho que agora começa a mensagem. Você pode dizer um glória a Deus? O que é honra, pastor? Honra é eu dar o devido valor, é eu valorizar aquilo que de fato tem valor. Então, pastor, se é para eu valorizar, eu só vou valorizar aquilo que é, puxa vida, tem muito valor. Então olha para o seu vizinho do lado e fala bem assim: você tem muito valor. Diga para essa pessoa assim: nenhum dinheiro no mundo paga o que Jesus pagou pela sua vida. Todo mundo aqui tem muito valor, então diga glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. É por isso que precisamos honrar a todos. É por isso que precisamos honrar a todos, porque foi pago um alto preço por nós. Tem muito valor, temos muito valor, irmão. Se nós temos que honrar a todos e dar o devido valor a todos, imagina aqueles que são constituídos para estar sob autoridade com a nossa vida. A Bíblia nos mostra uma atitude de um homem, que a Bíblia diz que é segundo o seu coração, que ele tem essa nobreza de honrar alguém que mesmo errado, ele dá o devido valor. Vamos ler na Bíblia. 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24, versículo 3 e 7. Coloca aí no telão para mim. Versículo 3 a 7 diz assim: e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, aonde estava uma caverna, e entrou nela. Quem entrou ali na caverna, gente? Saul. Cobriu os seus pés. Davi e os seus homens estavam lá nos fundos da caverna. Vou traduzir para você aqui, ó. Saul entrou para descansar, só que ele não sabia que lá no fundo da caverna estava Davi com seus soldados. E eles estavam ali, ó, o Saul perseguindo para matar Davi. Então o que aconteceu? Versículo 4: então os homens de Davi lhe disseram: aqui, ó, esse é o dia que o Senhor entregou e disse: dou o inimigo nas tuas mãos, fale-ei agora como te parece bem aos teus olhos, faça como parece bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois que ele fez isso, o coração de Davi doeu. Gente, Davi não fez nada de grave. O texto ainda faz questão aqui, Wilson, de falar bem assim, ó: Davi foi mansamente. Vocês imaginam que vai ser muito mal se eu cortar um pedaço da camisa do Wilson, do Zé ali? Ainda mais se eles merecerem, né? Nada, né, pastor? Pois é. O Davi fez isso. E só porque ele fez, ele cortou imediatamente, ele, meu Deus, que besteira que eu fiz. Por quê?
Ele sabia o valor da honra. Então vamos continuar aqui, olha só. Então, o coração de Davi doeu, versículo 6, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Davi falou: eu reconheço o valor que ele tem, eu reconheço a importância dele, porque um dia Deus ungiu ele. Então eu vou aplicar honra. Honra é dar o devido valor, gente. Por isso que precisamos honrar nossos pais, honrar os professores, honrar os líderes que foram constituídos por Deus para estar sobre nós, dar o devido valor. Isso é honra. A segunda coisa, que a honra é quando eu reconheço aquilo que Deus me deu como presente. Eu reconheço as pessoas que Deus colocou na minha vida como presente, e aí por reconhecer isso, eu falo bem. Eu reconheço as pessoas e aí eu agradeço. Isso é honra. Reconhecer, irmãos. Será que nós reconhecemos o que Deus fez? O que as pessoas que passaram na nossa vida fizeram? O que o lugar onde Deus nos plantou já proporcionou para nós? Isso é honra, reconhecimento. Eu estava ouvindo a história de um pastor que, eu acho que é verdade isso daí, eu queria saber o nome desse pastor. De que todas as vezes que o pessoal reunia, ele não falava nunca falava mal de ninguém. Aliás, irmão, se você conhece alguém que fica falando mal de você para os outros, você deixa de ser mané, porque essa mesma pessoa que falou mal de outro para você, vai falar mal de você daqui a pouquinho, não vai demorar muito não, tá? Então, esse pastor, todo mundo que parava, às vezes jogava assim uma coisinha para falar mal, ele só, rapaz, mas não, essa pessoa é uma bênção. Ele honrava todo mundo com palavras, sempre honrava. Aí um dia estava num grupo, o pessoal falou bem assim: vamos pegar ele, agora ele vai falar mal de alguém. Aí virou para ele e falou assim: rapaz, a gente estava pensando aqui, queríamos saber qual a sua opinião do diabo, hein? Aí ele: rapaz, ele é alguém muito persistente, viu? Quando nós temos o princípio da honra morando no nosso coração, a gente está sempre falando bem, valorizando o outro. Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5, conta o encontro de Jesus com um centurião, que foi pedir: mestre, por favor, eu quero que o Senhor esteja indo na minha casa, que o Senhor libere uma palavra para que o meu criado seja curado. Então, Jesus fala: tá bom, vamos lá. E aí o centurião fala bem assim: não precisa ir não. Basta o Senhor liberar uma palavra, que eu sei que ele vai ser curado, porque eu entendo sobre autoridade, eu entendo sobre honra, e eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Eu reconheço quem o Senhor é e a autoridade que o Senhor tem. Reconhecimento, gente. Então isso proporciona para a gente colheita. O terceiro, honra. O que é honra? Honra é eu praticar a obediência. Efésios capítulo 6, versículo de número 2 diz: honre ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Posso falar uma coisa séria para vocês aqui? Filhos, de uma maneira geral, filhos, tanto biológicos quanto filhos espirituais, normalmente eles querem justificar uma falta de obediência pelo trabalho que eles fazem. Eles falam assim: poxa vida, meu pai reclama pra caramba e tal, fica assim, mas eu faço tudo, ajudo um monte de coisa, minha mãe reclama, mas eu faço aqui, poxa vida, eu já faço tanta coisa em casa.
Lembra do que o profeta Samuel disse para Saul a respeito de obediência? O que foi que o profeta Samuel disse para Saul a respeito de obediência? Saul, obedecer. Tem gente que fica trabalhando na igreja, trabalhando, puxa vida, ninguém reconhece o meu trabalho. Antes do trabalho, o mais valioso para Deus, para você honrar a Deus e honrar as pessoas que Deus colocou sobre você, é a obediência. Não vale o sacrifício se não houver primeiro obediência. Quando nós obedecemos, nós honramos. A minha atitude de obediência prova que de fato eu honro. Não existe blá 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 para obediência, irmão. Ou eu obedeço e honro, ou eu desobedeço e estou aplicando desonra. O que mais é honra? Honra é respeito. Quando Eli está vendo Ana lá orando no altar e vai dar uma bronca nela, você já conhece a história. Então ele fala, Eli, todo errado. Ele vira para Ana e fala bem assim: você está igual uma bêbada aí orando, o que você está fazendo aí? E aí o que a Ana, ela fala: meu Senhor, não olha para a tua serva assim não. Cheia de respeito. Honra é eu ter respeito aos mais velhos. Antigamente, ai de um filho se falasse um pouco mais alto com o pai e com a mãe. Ai, quem já tomou uns corão violento aqui, ai, a gente tem que tomar cuidado, porque a geração que está vindo por aí estão semeando no coração deles a desonra ao invés da honra. E é por isso que a gente precisa ensinar sobre honra na igreja. É por isso que nós precisamos ensinar sobre honra para os nossos filhos. E é muito triste quando você vê às vezes um pai ensinando o filho para desonrar. Isso é terrível demais. Um pai que ensina o filho para desonrar. Honra é eu manifestar gratidão. Não é eu falar gratidão, é eu manifestar gratidão. A fala, ela é um dos sinais da manifestação da gratidão, mas não é só a fala, mas é uma atitude. Manifestar gratidão fazendo sabe o quê? Toca no seu vizinho e fala bem assim: aquele almoço ainda não esqueci, diga aleluia. Aqui não... Entendeu, né, Hélio? Pegou essa, né? Então como é que eu manifesto gratidão? Palavras, atitudes, gestos. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse mês agora nós vamos falar muito sobre honra, e eu quero que você fique atento, porque Deus vai colocar na sua frente muitas atitudes para você honrar. Eu tenho pedido: Deus, me dá situações para que eu possa. Então aparece na minha frente só, pá, aí eu falo: já sei, tem que honrar. Entendeu? Então, se eu aparecer na sua frente ali, você já brilhou, você falou: opa, meu Deus do céu, tem que comer uma pizza ali. Pegou, né, Fábio? Você está rindo, né? Nunca me convidou para comer um churrasco lá na sua casa. Mas sabe, chegando agora o final de ano, pense: eu vou honrar pessoas que são uma bênção na minha vida. Eu vou honrar. Vamos finalizar esse ano honrando, de todas as formas. Honrando com palavras, honrando com atitude, honrando com presente, honrando com abraço, honrando com uma palavra verdadeira de carinho, não bajulação, mas uma palavra verdadeira. Vamos aplicar a honra.